Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações. Então, nós vamos ver, por exemplo, autores alemães como o mestre Eckhart, né, um místico extraordinário da Idade Média, e é tremendamente influente sobre todo o resto da mística alemã. Nós vamos ver o cardeal Nicolau de Cusa, também o neoplatônico, do Renascimento já, né, de meados de 1400, e que também vai ter uma forte influência sobre a mística e depois a filosofia alemã, particularmente a filosofia idealista, e, claro, influências exógenas, influências outras, como, por exemplo, a de Giordano Bruno, a do próprio neoplatonismo da antiguidade, né? Plotino, Próclo, são intensamente lidos por essa geração posterior. Alquimistas, médicos, místicos mais voltados ao naturalismo, como Paracelso, por exemplo, que continuará a ser enaltecido, por exemplo, até o século XX por Carl Gustav Jung. Então, todos esses grandes místicos, eles são profundamente ligados àquilo que nós podemos chamar de uma cultura germânica ou uma tradição de pensamento germânico. Humberto, e o caso... Desculpa te interromper. Vários deles foram professores universitários em Paris, né? O mestre Eckhart foi professor universitário e me parece que ele foi condenado por heresia depois de morto, né? O mestre Eckhart. Sim, o Eckhart chegou a ser preso, chegou a ficar assim retido, né, na sua cela monástica por algum tempo para julgamento. Mas, como acontecia muito na época, os processos inquisitoriais eles eram mais brandos com idosos. E já idoso e doente, parece que houve ali uma concessão especial, né, e uma certa condescendência até, que permitiu que ele morresse de causas naturais antes de ser queimado. Mas, pelo seu discurso, e pela forma como o discurso foi recebido, processo natural, tivesse ele aí uns 10 anos a menos, seria ser levado à fogueira. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, com outro pré-reformador, que é John Wycliffe, na Inglaterra, que também só não foi queimado, não foi, de alguma maneira, executado, porque já contava com idade avançada e mal de saúde, foi considerado relativamente inofensivo. Humberto, eu considero o Guilherme de Ockham também um pré-reformador. Sim, sim, né? Bom, dependendo da linha interpretativa que a gente adotar, alguns autores da tradição protestante vão apontar até mesmo para São Francisco de Assis como um pré-reformador. Sim, eu, assim, sob a minha perspectiva, eu os vejo como pré-reformadores. Agora, isso, claro. Você foi, quando você tratou da vontade, que eu quero conversar sobre a metafísica da vontade na tua pesquisa, você foi buscar em Agostinho também as questões da vontade? Sim, a metafísica da vontade, ela constitui toda uma linha, uma corrente discreta e subterrânea dentro da tradição filosófica. De maneira alguma ela é uma corrente dominante ou que receba algum destaque, mas ela tem muito a ver com a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem fundamentalmente moralizadora de Jesus, de Paulo também, e que é muito ligada ao poder de um ato deliberativo, de uma força do espírito humano de moldar o seu destino e de alguma maneira se encaminhar para a salvação, não ignorando, claro, o papel que toda a ópera de Deus, né, todo o plano de Deus possa ter nessa salvação. Então, quer dizer, a gente está aqui desviando um pouco da filosofia, né, mas em autores como
Goethe e muito mais ainda como Jacob Böhme, a tradição teológica, inclusive a própria revelação e as escrituras sagradas, ela é um marco, essa tradição é um marco constante para o pensamento desses autores. Então, se a gente também ignora o que é o protestantismo, o que é a reforma, quem são os pré-reformadores, né, os sujeitos que, de uma maneira crítica, enalteceram a liberdade de interpretação das escrituras e vão ajudar a fomentar não só o mundo moderno, como também as variações de pensamento crítico filosófico posteriores, particularmente na Alemanha, na Inglaterra, né, essas duas grandes nações modernas protestantes. Então, toda essa história de fundo, ela é condição necessária para nós entendermos, por exemplo, filosofia de um John Locke, filosofia de um Leibniz, né, a filosofia de um Spinoza, talvez não pudesse ter escrito, que escreveu em Portugal, de onde veio sua família. Então, a história, ela conecta de uma forma muito profunda e muito intensa todos esses movimentos das estruturas culturais. Eu tento falar um pouco disso no meu canal no YouTube, né, dedicado à cultura, né? Todas essas estruturas culturais, essas formas culturais, evoluem organicamente em conjunto. Então, nós vamos ver em Jacob Böhme um primeiro rebento, uma primeira floração de uma consciência extremamente clara do que seria essa metafísica da vontade, que é também uma mística da vontade e que bebe abundantemente na tradição cristã, na tradição paulina, na tradição neoplatônica, na tradição neoplatônica cristianizada ao longo de toda a Idade Média, né, do final da Antiguidade, perpassando toda a Idade Média, mas que nele, com Jacob Böhme, adquire uma força muito grande, né, e contornos muito específicos pela seguinte razão. Qual seria a grande contribuição de Jacob Böhme e por que essa contribuição tem a ver com essa metafísica da vontade, que é também uma mística da vontade? Porque bebendo mais da tradição cristã do que da filosofia grega, onde a forma ela tem uma certa primazia sobre o conteúdo, isso já desde o intelectualismo da filosofia clássica grega, com, por exemplo, Sócrates e Platão, claro, né? Mas bebendo alternativamente da fonte cristã, paulina, também de um certo neoplatonismo cristianizado e principalmente sob a sombra de Lutero, né, que é um pensador, né, da primazia da vontade sobre a razão também, nós vamos ver o pensamento de Böhme caminhando com muita originalidade na direção de uma concepção em que o discurso, o pensamento, o sentimento são expressões de uma força, de uma energia, de um conteúdo vivo que quer buscar a sua felicidade, que quer buscar, às vezes erroneamente, essa felicidade através de prazeres, às vezes propriamente essa felicidade através da ação e de um preenchimento, né, de um sentido para a vida através dessa ação. Então, esta filosofia vai colocar, né, a vontade sobre a própria racionalidade, colocar a racionalidade a serviço da vontade, a serviço do ímpeto vital, do ímpeto movente, né, de todas as coisas, né, como uma verdadeira força do espírito, como se o espírito humano fosse muito mais uma energia do que uma forma, como, no caso, a filosofia grega, em grande parte, propõe. E essa tradição nós vamos ver desdobrar-se, por fim, até mesmo nos famosos mestres da suspeita, né? Freud,
Nietzsche, até certo ponto também em Marx, né, que ainda sob influência romântica, vai pensar um mundo onde um ímpeto revolucionário, uma força da vontade, pode dobrar a história, pode alterar a marcha dos acontecimentos e impor-se sob formas estabelecidas, recriando novas formas. Inscreva-se no canal Linha de Divisa, deixe seus comentários e acione as notificações.